No sertão, dizem que o lobisomem ainda uiva nas noites de lua cheia. O sol descia devagar no horizonte, pintando o céu do sertão com listras alaranjadas e vermelhas, que pareciam rasgar as nuvens. Zé Damião olhava aquela vastidão de terra seca da varanda de sua casa, uma construção simples de taipa e telha que ficava nos arredores de Quixeramobim, no coração do Ceará. O velho tinha mais de 70 anos nas costas, e cada ruga em seu rosto contava uma história diferente daquela região castigada pela seca e abençoada pelas crenças que passavam de geração em geração. Naquela tarde, enquanto balançava na cadeira de balanço que rangia a cada movimento, Zé Damião não conseguia tirar da cabeça o que havia visto na noite anterior. Seus olhos cansados, que já testemunharam tantas coisas neste mundo, tinham captado algo que o fez questionar tudo que achava que sabia sobre a realidade. Um vulto peludo, grande como um boi, mas com jeito de gente, tinha cruzado o terreiro em direção ao mato. E o uivo, aquele uivo lancinante que ecoou pela noite, ainda ressoava em seus ouvidos. A lua cheia daquela noite havia sido tão brilhante que parecia possível ler um livro à sua luz. Era a lua de lobisomem, como diziam os antigos. Mas Zé Damião sempre riu dessas histórias, achando que eram coisas para assustar menino e mulher medrosa. Agora, porém, suas certezas estavam abaladas. Na cozinha, sua neta Joana preparava o café da tarde. A moça de 20 e poucos anos tinha voltado da capital há alguns meses, depois de terminar a faculdade de pedagogia. Trazia consigo ideias novas, livros grossos e uma visão de mundo que às vezes chocava com as tradições locais. Ela não acreditava em lobisomem, mula sem cabeça ou qualquer outra dessas histórias que, segundo ela, eram apenas superstições de um povo que precisava de mais educação. "Vó, o café tá pronto", anunciou Joana, trazendo a xícara fumegante com o cheiro forte que Zé Damião tanto apreciava. "O senhor tá muito quieto hoje. Aconteceu alguma coisa?" O velho pegou a xícara com mãos trêmulas e tomou um gole antes de responder. Sabia que se contasse o que viu, a neta iria rir dele. Ou pior ainda, ia querer levá-lo ao médico achando que estava ficando caduco. Mas guardou aquilo no peito, sentindo o peso do segredo como uma pedra. "Não, minha filha, só tô cansado mesmo", mentiu, desviando o olhar para o horizonte onde o sol já quase tinha desaparecido. Joana percebeu que havia algo de errado, mas não insistiu. Conhecia o avô bem o suficiente para saber que quando ele não queria falar sobre algo, não adiantava insistir. Voltou para dentro de casa, deixando o velho sozinho com seus pensamentos. Enquanto a noite chegava, trazendo sua escuridão pontilhada de estrelas, Zé Damião decidiu que precisava conversar com alguém que entendesse do assunto. Seu compadre Severino Ramos morava a uns 3 quilômetros dali, numa propriedade ainda mais isolada. Severino era conhecido na região como benzedor e conhecedor dos mistérios do sertão. Se alguém pudesse explicar o que ele viu, era o velho Severino. Na manhã seguinte, logo que o galo cantou, Zé Damião estava de pé. Preparou sua mula, uma égua mansa chamada Estrela, e avisou a neta que ia visitar o compadre. Joana ofereceu-se para levá-lo de carro, mas o velho recusou. Queria fazer aquele percurso no jeito tradicional, no lombo da mula, sentindo o cheiro da caatinga e o vento quente no rosto. O caminho até a casa de Severino serpenteava entre mandacarus e xique-xiques. Atravessava um riacho seco onde só ficavam pedras lisas como testemunho da água que um dia correu por ali, e passava por uma pequena capela abandonada que, segundo as histórias, era mal assombrada. Zé Damião fez o percurso em silêncio, observando cada detalhe da paisagem que conhecia de cor, mas que agora parecia diferente, como se escondesse segredos que ele nunca tinha percebido. Chegou na propriedade de Severino quando o sol já estava alto. O compadre estava sentado debaixo de um juazeiro, fumando seu cachimbo e conversando com um casal de passarinhos que pulavam nos galhos secos da árvore. Era assim o Severino, sempre em comunhão com a natureza, dizendo que os bichos falavam mais verdade que muita gente. "Compadre Zé", saudou Severino ao ver seu compadre desmontando da mula. "Que milagre é esse? Faz tempo que o senhor não aparece por estas bandas?" "Pois é, compadre", respondeu Zé Damião, amarrando a Estrela num mourão. "Vim porque tenho uma coisa para conversar com o senhor, uma coisa séria." Severino percebeu a gravidade no tom do amigo e gesticulou para que se sentasse numa cadeira próxima. Mandou a esposa, Dona Raimunda, buscar água fresca e ficou esperando que o compadre iniciasse a conversa. Zé Damião contou tudo. Falou da lua cheia, do vulto que cruzou o terreiro,
do uivo que arrepiou até os pelos do pescoço. Severino ouviu em silêncio, apenas dando tragadas no cachimbo e balançando a cabeça ocasionalmente. Quando Zé Damião terminou, ficaram alguns minutos em silêncio, só o canto dos pássaros e o vento nas folhas secas quebrando a quietude. "Compadre", começou Severino finalmente, "o senhor sabe que eu trabalho com essas coisas do além faz tempo. Já vi muita coisa que a ciência não explica e que a igreja prefere ignorar. E posso lhe dizer uma coisa: lobisomem existe sim. Não do jeito que contam das histórias, mas existe." Zé Damião sentiu um frio na barriga. Era uma coisa suspeitar, outra bem diferente era ter a confirmação de alguém que ele respeitava. "E como é que funciona isso, compadre? É verdade que é o 7º filho o homem que vira lobisomem?" Severino deu uma longa tragada no cachimbo antes de responder. "Olhe, compadre, tem várias versões dessa história. Uns dizem que é o 7º filho homem, outros que é o 8º. Tem quem fale que é o filho de uma relação proibida, que Deus castiga a criança inocente pelos pecados dos pais. Mas o que eu aprendi com os antigos é que o lobisomem é uma maldição que pode cair sobre qualquer um que cometa certos atos terríveis." "Que tipo de atos?" perguntou Zé Damião, inclinando-se para a frente. "Matar a própria mãe, deitar-se com animal, fazer pacto com o coisa ruim. Essas coisas pesadas que mancham a alma de uma forma que nem o batismo consegue limpar. A pessoa que faz isso fica marcada. E quando chega a lua cheia, a marca se manifesta. O corpo muda, a mente fica confusa e a criatura sai correndo pela noite, meio gente, meio bicho." Zé Damião engoliu seco. "E tem como quebrar essa maldição?" "Dizem que tem", respondeu Severino. "Tem que cortar o lobisomem, fazer ele sangrar. O sangue derramado quebra o feitiço. Mas é perigoso, compadre, muito perigoso. O lobisomem tem força de 10 homens e uma ferocidade que não é deste mundo. Já vi gente tentar e acabar mal." Os dois ficaram conversando até a hora do almoço, quando Dona Raimunda chamou para comerem um ensopado de galinha caipira com pirão. Durante a refeição, Severino contou histórias antigas sobre lobisomens que tinham aparecido na região. Falou de um caso em Canindé, décadas atrás, onde um homem transformava-se toda lua cheia e atacava o gado dos vizinhos. Falou de outro em Iguatu, que durante anos aterrorizou uma comunidade até que um grupo de homens corajosos conseguiu feri-lo e quebrar a maldição. "Mas tem uma coisa, compadre Zé", disse Severino, quando já estava na hora do outro partir. "Se o lobisomem que apareceu no seu terreiro não fez mal nenhum, só passou e seguiu seu caminho, pode ser que seja alguém que está lutando contra a maldição. Tem lobisomem que ainda guarda um resto de humanidade lá dentro e foge das pessoas justamente para não fazer mal. Esses são os mais tristes, porque sofrem a maldição sem poder fazer nada." Zé Damião voltou para casa com a cabeça fervilhando de pensamentos. A conversa com Severino tinha confirmado seus piores medos, mas também tinha lhe dado informações valiosas. Decidiu que ia ficar de vigília na próxima lua cheia para tentar descobrir quem era o lobisomem. Não para machucá-lo, mas para entender melhor aquele mistério que tinha invadido sua vida. As semanas seguintes passaram devagar. Zé Damião voltou à sua rotina de cuidar da pequena roça, conversar com os vizinhos na feira, assistir às novelas com a neta. Mas sua mente estava sempre voltada para aquela noite e para o que tinha visto. Começou a prestar mais atenção nas pessoas da redondeza, procurando sinais que pudessem indicar quem carregava aquela maldição. Havia o João Grilo, um homem taciturno que morava sozinho numa casinha de pau a pique e raramente aparecia durante o dia. Havia a família dos Teixeira, que tinham fama de serem meio estranhos e de praticarem coisas esquisitas. Havia até mesmo o padre novo que tinha chegado à paróquia, um homem magro e pálido que parecia estar sempre com medo de alguma coisa. Joana notou a mudança no avô. Ele estava mais atento, mais nervoso, olhando sempre para a lua quando ela aparecia no céu. Tentou conversar com ele várias vezes, mas Zé Damião sempre desconversava dizendo que estava tudo bem. A moça começou a se preocupar, pensando que o avô estava desenvolvendo algum problema de saúde mental. Finalmente a lua voltou a ficar cheia. Zé Damião preparou-se para a sua vigília.
Esperou que Joana fosse dormir e então saiu para a varanda com uma cadeira, um cobertor para o frio da madrugada e uma lanterna. Não quis levar arma, apesar de ter uma espingarda velha guardada em casa. Não era sua intenção fazer mal ao lobisomem, apenas observá-lo. A noite estava clara como da outra vez. A lua parecia um disco de prata pendurado no céu, iluminando o sertão com uma luz fantasmagórica. Zé Damião ficou ali, imóvel, atento a cada som. Ouvia o canto dos grilos, o coachar distante de alguma rã num açude, o latido de cachorros ao longe. Passou 1 hora, depois 2. Zé Damião começou a sentir sono, mas lutou contra ele. Não podia perder aquela oportunidade de desvendar o mistério. Tomou um engole de café que tinha trazido numa garrafa térmica e esfregou os olhos para espantar o cansaço. Foi quando ouviu um som baixo, quase imperceptível, vindo do mato que ficava atrás da casa. Era uma respiração ofegante, pesada. Zé Damião sentiu o coração acelerar. Agarrou a lanterna com força, mas não a acendeu ainda. Queria ver primeiro com a luz natural da lua. E então ele apareceu. Saiu do meio dos arbustos caminhando de forma estranha, às vezes em 2 pernas, às vezes em 4. Era grande, coberto de pelos escuros que brilhavam sob a luz da lua. O focinho era alongado, mas havia algo de humano naquele rosto. Os olhos, principalmente. Aqueles olhos que refletiam a luz da lua com um brilho amarelado, mantinham uma expressão de sofrimento, de dor, que era incontestavelmente humana. A criatura parou no meio do terreiro como se sentisse que estava sendo observada. Virou a cabeça, lentamente na direção da varanda. Zé Damião prendeu a respiração sem conseguir se mexer. Por um longo momento, homem e lobisomem se fitaram através da distância. E então aconteceu algo que Zé Damião jamais esqueceria. O lobisomem fez um som. Não era um rosnado ou um uivo. Era algo entre um lamento e um choro. Um som que expressava tamanha angústia que partiu o coração do velho. E naquele momento, Zé Damião percebeu que conhecia aqueles olhos. Tinha visto aqueles olhos em algum lugar, em alguém. Antes que pudesse processar essa informação, o lobisomem saiu correndo em direção ao mato, desaparecendo entre as sombras das árvores. Zé Damião ficou ali, paralisado, tentando se lembrar de onde conhecia aquele olhar. Passou o resto da noite acordado, repassando na mente cada pessoa que conhecia, tentando identificar quem era o lobisomem. Quando o sol começou a nascer, ainda não tinha chegado a uma conclusão. Estava exausto física e mentalmente. Joana acordou cedo, como sempre, e encontrou o avô dormindo na cadeira da varanda, enrolado no cobertor. Ficou preocupada, mas quando tentou acordá-lo, Zé Damião apenas resmungou que tinha dormido ali porque estava com muito calor dentro de casa. A neta não acreditou, mas não disse nada. Os dias seguintes foram de investigação silenciosa para Zé Damião. Ele começou a visitar mais os vizinhos, a ir com mais frequência à vila, observando as pessoas com atenção renovada. Estava procurando por alguém que parecesse cansado, exausto, como se tivesse passado a noite correndo pelo mato. Estava procurando aqueles olhos que tinha visto no lobisomem. Foi numa dessas idas à vila que teve um insight. Estava na bodega do seu Manuel comprando fumo quando entrou um jovem que conhecia desde menino. Era o Tonho, filho do finado Pedro Martins, um rapaz quieto que ajudava a mãe viúva na lavoura. Tonho estava magro, com olheiras profundas e tinha um jeito assustado, como se esperasse que algo terrível fosse acontecer. Quando os olhos dos dois se encontraram, Zé Damião sentiu um choque de reconhecimento. Eram aqueles olhos, os mesmos olhos que tinha visto no lobisomem. Olhos castanhos com pontos dourados, uma característica incomum que tornava o olhar de Tonho único. O rapaz desviou o olhar rapidamente, comprou o que precisava e saiu apressado. Zé Damião ficou ali, processando aquela descoberta. Tonho, o filho de Pedro Martins, o rapaz que ele tinha visto crescer, sempre tímido e retraído, mas bondoso e trabalhador. Como podia ser ele o lobisomem? Que pecado terrível aquele menino tinha cometido para merecer tal maldição?
decidiu que precisava conversar com alguém que conhecesse a história da família Martins. Foi visitar Dona Maria do Carmo, uma senhora de 80 anos que era prima de Pedro Martins e conhecia todos os segredos da família. A velha morava com uma filha numa casa simples, perto da igreja, e passava os dias sentada numa cadeira de rodas, a memória ainda afiada, apesar da idade avançada. Dona Maria, começou Zé Damião depois dos cumprimentos iniciais, queria lhe perguntar uma coisa sobre a família do finado Pedro. A velha olhou para ele com olhos aguçados. Pode perguntar, Zé. O que é que o senhor quer saber? Sobre o Tonho. Tem algo de diferente naquele menino, algo que eu não consigo entender. A senhora sabe de alguma coisa sobre o nascimento dele ou sobre a família? Dona Maria do Carmo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo se devia contar ou não o que sabia. Finalmente suspirou fundo e começou a falar. Olhe, Zé, o que vou lhe contar é segredo de família, mas o senhor é homem de confiança e acho que tem algum motivo bom para estar perguntando. O Tonho foi o 8º filho do Pedro e da Francisca. Os 7 primeiros eram todos homens. Quando a Francisca engravidou do 8º, as comadres todas ficaram falando, dizendo que era perigoso, que filho homem depois de 7 machos nascia marcado. Zé Damião sentiu um arrepio. E nasceu homem mesmo? Nasceu, um menino bonito, saudável, mas desde cedo tinha algo de diferente nele. Era muito ligado à lua, ficava inquieto nas noites de lua cheia. O Pedro chegou a levar em benzedor, mas nenhum quis trabalhar com o menino. Diziam que era coisa pesada demais. E os irmãos? Onde estão? Ah, os irmãos... Foi uma tragédia, Zé. Todos os 7 morreram antes de o Tonho completar 10 anos. Foi acidente, doença, uma coisa atrás da outra. Sobrou só ele. E depois, há uns 5 anos, o Pedro também morreu. Infarto, disseram. Mas eu sempre achei que foi de desgosto, de carregar aquele peso na consciência. Que peso, Dona Maria? A velha se inclinou para frente, baixando a voz. O Pedro era o 7º filho de uma família de 7 filhos homens. A maldição estava nele, Zé, e ele passou para o filho. Zé Damião sentiu como se um raio tivesse caído ao lado dele. Tudo fazia sentido agora. A maldição tinha passado de pai para filho, e o jovem Tonho, inocente e bondoso, estava condenado a viver aquele tormento toda a lua cheia. Tem como ajudar o menino, Dona Maria? A velha balançou a cabeça tristemente. Dizem que só Deus pode tirar uma maldição dessas, ou um milagre, ou o sangue. Mas quem vai querer ferir aquele menino? Ele não tem culpa de nada. Zé Damião saiu da casa de Dona Maria do Carmo com o coração pesado. Agora que sabia quem era o lobisomem, a questão era, o que fazer com essa informação? Não podia simplesmente ignorar, mas também não podia expor o pobre Tonho, que já sofria o suficiente. Voltou para casa decidido a conversar com o rapaz. Precisava olhar nos olhos dele e oferecer ajuda, seja lá qual forma essa ajuda pudesse tomar. Mas antes, passou novamente na casa de Severino para pedir conselhos sobre como abordar alguém amaldiçoado. O compadre ouviu tudo atentamente e ficou pensativo por um longo tempo. Olhe, compadre Zé, o senhor está pisando em terreno perigoso. Não é que o Tonho vá querer fazer mal ao senhor de propósito, mas a maldição é poderosa. Ela pode tomar conta dele em qualquer momento, especialmente se ele se sentir ameaçado. Mas eu preciso tentar, compadre. Aquele menino está sofrendo sozinho. Talvez só de saber que alguém conhece seu segredo e não vai julgá-lo, já ajude. Severino concordou. É verdade. A solidão é uma das piores partes da maldição. Vou te dar uma proteção para carregar quando for falar com ele. O velho benzedor entrou em casa e voltou com um pequeno saquinho de pano. Dentro tem ervas benzidas e uma oração. Mantenha isso no bolso. Não vai impedir a transformação se ela acontecer, mas vai te dar alguma proteção. Zé Damião agradeceu e voltou para casa. Esperou passar mais alguns dias, deixando a lua minguar um pouco antes de ir procurar Tonho. Não queria correr o risco de encontrá-lo quando a lua ainda estivesse forte.
Numa tarde de céu nublado, quando o calor tinha dado uma trégua, Zé Damião montou em Estrela e foi até a propriedade dos Martins. Era um lugar humilde, uma casinha cercada de algumas roças de feijão e milho. A mãe de Tonho, Dona Francisca, estava no quintal estendendo roupa quando ele chegou. "Boa tarde, Dona Francisca", cumprimentou Zé Damião descendo da mula. "Vim ver se o Tonho estava por aí. Preciso falar com ele sobre um serviço." A mulher, magra e envelhecida antes do tempo, olhou para ele com desconfiança. "O Tonho está no mato, cortando lenha, mas não sei se é boa ideia o senhor ir lá, seu Zé. O menino anda muito nervoso esses dias." "Não se preocupe, Dona Francisca. Só vai ser uma conversinha rápida." O velho seguiu pela trilha que a mulher indicou, adentrando num pequeno bosque de angicos e juazeiros. Logo ouviu o som do machado cortando madeira. Tonho estava ali, suado e concentrado, derrubando galhos secos de uma árvore morta. "Boa tarde, Tonho", disse Zé Damião, fazendo-se anunciar para não assustar o rapaz. Tonho virou-se rapidamente, o machado ainda na mão. Quando viu quem era, relaxou um pouco, mas seus olhos mantinham aquela expressão alerta, assustada. "Boa tarde, seu Zé. Posso ajudar em alguma coisa?" "Vim aqui porque preciso conversar com você sobre um assunto delicado", disse o velho, aproximando-se devagar. "Pode largar o machado e sentar um pouco comigo?" Tonho hesitou, mas finalmente largou a ferramenta e sentou-se num tronco caído. Zé Damião sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. "Tonho, eu sei", disse Zé Damião diretamente. "Sei sobre as noites de lua cheia. Sei sobre a maldição." O rapaz ficou pálido. Suas mãos começaram a tremer. Como o senhor sabe?" "Vi você 2 vezes e reconheci seus olhos." Zé Damião falou com gentileza, sem julgamento. "Não precisa ter medo de mim, menino. Não vim aqui para te fazer mal ou para te denunciar. Vim porque acho que você precisa de ajuda. E porque ninguém deveria carregar um fardo desses sozinho." Tonho começou a chorar. Eram lágrimas de alívio misturadas com desespero. "Eu não quero ser assim, seu Zé. Eu luto contra isso todo mês. Tento me amarrar, me trancar, mas quando a transformação começa, não tem corrente que segure. Eu corro pro mato para não machucar ninguém. Tenho tanto medo de um dia perder o controle e fazer mal para minha mãe ou para alguém da vila." "Você é um rapaz corajoso, Tonho. Tá lutando contra algo que a maioria das pessoas nem acredita que existe. Mas me diz uma coisa, você se lembra do que acontece quando está transformado?" "Às vezes sim, às vezes não. É tudo muito confuso. Tenho imagens, sensações, a vontade de correr, de caçar, mas tem uma parte de mim que ainda está ali dentro, lutando para manter o controle. É uma guerra dentro da minha própria cabeça, seu Zé. E eu tô cansado. Tão cansado." Os dois ficaram ali conversando por horas. Tonho contou sobre como a maldição tinha começado quando ele tinha 13 anos, na primeira lua cheia depois de seu aniversário. Contou sobre o terror daquela primeira transformação, acordando no mato nu e confuso, coberto de arranhões e mordidas que não sabia como tinha conseguido. Contou sobre como aprendeu a lidar com isso ao longo dos anos, desenvolvendo estratégias para minimizar os danos. Zé Damião ouviu tudo com atenção e compaixão. Quando Tonho terminou de falar, o velho colocou a mão no ombro do rapaz. "Olhe, Tonho, não sei se posso quebrar sua maldição, mas posso te oferecer algo: amizade e apoio. Nas próximas luas cheias, vou estar por perto, vigiando, certificando que você não vai machucar ninguém e que ninguém vai machucar você. E vamos procurar juntos uma forma de aliviar seu sofrimento. O senhor faria isso por mim, mesmo sabendo o que eu sou?" "Você não é um monstro, Tonho. É um rapaz bom que foi amaldiçoado sem culpa. Isso não define quem você é." Daquele dia em diante, Zé Damião tornou-se o guardião secreto de Tonho. A cada lua cheia, o velho fazia sua vigília, acompanhando à distância a trajetória do lobisomem pelo mato. Conversava com Severino sobre possíveis curas,
Visitava benzedores em vilas distantes, procurava em livros antigos qualquer informação que pudesse ajudar. Joana eventualmente descobriu o que o avô estava fazendo. Ficou incrédula no início, achando que era delírio de velho, mas Zé Damião insistiu tanto que resolveu acompanhá-lo numa noite de lua cheia. Quando viu o lobisomem com seus próprios olhos, todas as suas certezas científicas ruíram. Ela entendeu que havia mistérios no mundo que a razão não podia explicar. Com o tempo, Joana também passou a ajudar. Usou seus conhecimentos para pesquisar sobre licantropia em livros de medicina, folclore e antropologia. Descobriu casos similares em várias culturas ao redor do mundo. Começou a documentar tudo, pensando que talvez aquele conhecimento pudesse ajudar outras pessoas amaldiçoadas. Meses passaram. Tonho continuava sua vida dupla. Durante o dia, era o rapaz quieto e trabalhador. Durante as noites de lua cheia, era a criatura que corria pelo sertão. Mas agora, ele não estava mais sozinho. Sabia que tinha pessoas que o apoiavam, que velavam por ele, que não o julgavam. Isso fez uma diferença enorme em sua saúde mental. Numa dessas luas cheias, algo diferente aconteceu. Zé Damião e Joana estavam em sua vigília habitual, quando perceberam que o lobisomem não estava apenas correndo sem rumo. Parecia estar seguindo alguma coisa, perseguindo algum cheiro. Eles o seguiram à distância e viram quando a criatura parou perto de uma casa, que Zé Damião reconheceu. Era a casa de João Grilo, o homem taciturno que morava sozinho. O lobisomem ficou ali, farejando o ar, emitindo sons baixos. E então, para a surpresa de Zé Damião e Joana, outro vulto apareceu. Era outro lobisomem, este menor e com pelagem mais clara. Os dois começaram a circular um ao outro, não de forma agressiva, mas curiosa, quase amiga. "Meu Deus!" sussurrou Joana. "Tem outro!" "João Grilo", murmurou Zé Damião. Por isso ele era tão estranho. Também era amaldiçoado. Os dois lobisomens passaram um tempo juntos, correndo lado a lado pelo mato, uivando para a lua. Havia algo de comovente naquela cena. Dois seres amaldiçoados encontrando consolo na companhia do outro. No dia seguinte, Zé Damião foi visitar João Grilo. O homem, inicialmente desconfiado, acabou admitindo sua condição quando percebeu que Zé Damião já sabia de tudo. Ele era o 7º filho de uma família de 7. Tinha carregado aquela maldição por mais de 30 anos. A solidão era o que mais pesava. Zé Damião contou-lhe de Tonho. Os dois homens amaldiçoados finalmente puderam conversar, compartilhar experiências, apoiar-se mutuamente. Foi o início de algo que Zé Damião chamou de Irmandade dos Lobisomens, um grupo secreto de apoio para aqueles que carregavam a maldição. Com o passar do tempo, outros casos foram descobertos na região. Uma mulher em Quixadá, um adolescente em Iguatu, um velho em Canindé. Todos foram acolhidos, todos receberam apoio. A rede cresceu silenciosamente, um segredo compartilhado entre aqueles que conheciam a verdade sobre os mistérios do sertão. Zé Damião nunca encontrou uma cura definitiva para a maldição. Severino explicou que algumas coisas estavam além do poder humano de desfazer. Mas o que ele conseguiu fazer foi transformar o sofrimento solitário em uma dor compartilhada, tornando-a mais suportável. Tonho continuou sendo lobisomem a cada lua cheia, mas agora carregava aquele fardo de maneira diferente. Não era mais o rapaz aterrorizado e isolado que vivia em constante pavor de sua natureza. Tinha encontrado uma família entre aqueles que compartilhavam sua maldição, e isso mudou tudo para ele. A irmandade que Zé Damião havia criado se reunia mensalmente, sempre alguns dias antes da lua cheia. Encontravam-se num galpão abandonado que ficava entre as propriedades, longe de olhos curiosos. Ali, sentados em círculo, conversavam sobre suas experiências, compartilhavam estratégias de sobrevivência e se apoiavam emocionalmente. Era como as reuniões de grupos de apoio que Joana tinha lido nas revistas da cidade, mas com um propósito muito mais em comum. João Grilo, que antes era visto como um homem estranho e antissocial, revelou-se um líder natural dentro do grupo. Tinha 3 décadas de experiência lidando com a transformação
e havia desenvolvido técnicas valiosas. Ensinou aos mais jovens como reconhecer os sinais que antecediam a mudança, a coceira na pele, o aguçamento dos sentidos, a inquietação que começava a tomar conta do corpo horas antes da lua nascer. Ensinou-lhes também a escolher locais seguros para a transformação, longe de estradas, casas e rebanhos. A mulher de Quixadá, que eles conheceram através de um conhecido de Severino, chamava-se Luzia. Sua história era particularmente trágica. Ela não era a 7ª filha, mas havia sido amaldiçoada de outra forma. Quando jovem, tinha testemunhado um crime horrível e, por medo, não denunciou os culpados. Essa culpa, segundo os benzedores que ela consultou, tinha aberto uma porta para a maldição entrar. Luzia carregava não apenas o peso da transformação física, mas também o peso emocional de seu silêncio passado. O adolescente de Iguatu, chamado Davi, tinha apenas 15 anos quando começou a se transformar. Era o 8º filho de uma prole grande e pobre. Seus pais, assustados com o que estava acontecendo, quase o expulsaram de casa. Foi Zé Damião quem interveio, conversou com a família e explicou que o menino precisava de apoio, não de rejeição. Os pais, pessoas simples e religiosas, custaram a aceitar, mas o amor pelo filho falou mais alto. Passaram a ajudá-lo, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. E havia Raimundo, o velho de Canindé, que todos chamavam de seu mundo. Tinha quase 60 anos e se transformava há mais de 40. Sua história era diferente das outras. Ele tinha feito um pacto na juventude, quando desesperado e faminto durante a Grande Seca de 1958, pediu ao diabo que salvasse sua família da morte. O pedido foi atendido, mas o preço foi alto. Seu mundo carregava aquela culpa todos os dias, mas também tinha uma sabedoria que vinha de décadas convivendo com sua natureza dupla. Foi seu mundo quem explicou para o grupo algo que mudou a perspectiva de todos eles sobre a maldição. Numa daquelas reuniões, no galpão, com a luz fraca de lamparinas iluminando os rostos marcados pelo sofrimento e pela esperança, o velho falou com voz pausada e profunda. Eu aprendi uma coisa nesses anos todos, meus filhos. A maldição não é só castigo. É também um teste. Um teste para ver se a gente consegue manter a humanidade mesmo quando tudo empurra a gente para o lado do bicho. Todo mês, quando a transformação vem, eu tenho uma escolha. Deixar o monstro tomar conta ou lutar para manter um pedaço de mim mesmo ali dentro. E quando eu escolho lutar, quando eu escolho não atacar, não destruir, não matar, eu estou provando que sou mais forte que a maldição. Essas palavras ressoaram em todos os presentes. Tonho, especialmente, sentiu como se uma luz tivesse acendido dentro dele. Ele sempre tinha visto a transformação apenas como algo a ser suportado, uma provação mensal inevitável. Mas seu mundo estava sugerindo que podia ser mais do que isso. Podia ser uma oportunidade de fortalecer o espírito, de provar seu valor, de transcender a condição que lhe fora imposta. A partir daquele dia, Tonho passou a encarar as noites de lua cheia de maneira diferente. Em vez de temê-las com desespero, começou a se preparar mentalmente para elas como um guerreiro se prepara para a batalha. Meditava, rezava à sua maneira, fortalecia sua determinação de manter sua consciência humana durante a transformação. E funcionou, até certo ponto. Embora nunca conseguisse controlar completamente a mudança física, Tonho descobriu que podia influenciar suas ações enquanto transformado. Podia correr para longe em vez de se aproximar de áreas habitadas. Podia resistir ao impulso de caçar animais domésticos. Podia até mesmo, em alguns momentos de clareza, reconhecer pessoas e evitá-las conscientemente. Joana, que continuava documentando tudo, ficou fascinada com essa evolução. Sua perspectiva sobre a situação havia mudado completamente. O que começou como ceticismo transformou-se em curiosidade científica e, finalmente, em profundo respeito pela força de vontade daquelas pessoas. Um dia, ela sugeriu algo ousado ao grupo. E se a gente tentasse documentar as transformações, não para expor ninguém, mas para estudar, para entender melhor o que acontece? Tem uma câmera de vídeo velha, podíamos filmar de longe, na escuridão, só para ter um registro. A proposta causou desconforto inicial. A ideia de serem filmados em seu momento mais vulnerável assustava os membros da Irmandade, mas Tonho surpreendentemente apoiou a ideia.
Eu nunca vi como fico quando tô transformado. Talvez ver ajude a entender melhor o que acontece comigo. Outros concordaram, e assim, na lua cheia seguinte, Joana e Zé Damião montaram um esquema de filmagem discreto. Escolheram um lugar no mato onde sabiam que Tonho costumava passar durante suas correrias noturnas. Instalaram a câmera num galho de árvore, camuflada com folhagem, e se esconderam a uma distância segura. Quando Tonho apareceu, transformado, a imagem captada pela câmera era ao mesmo tempo aterrorizante e comovente. A criatura era impressionante em sua selvageria, com músculos definidos sob a pelagem escura, garras afiadas e presas que reluziam. Mas havia também aquela expressão nos olhos que Zé Damião tinha notado desde o início. Uma dor, uma consciência que não deveria ser presente num animal comum. A criatura parou de repente e olhou diretamente para onde a câmera estava escondida. Por um momento eterno parecia que ia atacar, mas então, para surpresa de todos, simplesmente virou e seguiu seu caminho, desaparecendo na escuridão. Quando Tonho viu as imagens alguns dias depois, ficou em silêncio por muito tempo. Ver-se daquela forma, meio homem e meio fera, foi um choque profundo. Mas também foi libertador de certa maneira. Era como se, ao confrontar visualmente aquela parte de si mesmo que só conhecia através de memórias fragmentadas, pudesse finalmente começar a integrá-la à sua identidade. Eu não sou duas pessoas diferentes, ele disse depois de assistir ao vídeo várias vezes. Sou uma pessoa só, que às vezes tem uma forma diferente. O Tonho que está aqui agora e o lobisomem daquelas imagens são o mesmo. E se eu conseguir aceitar isso de verdade, talvez a transformação pare de ser tão dolorosa. Essa revelação marcou um ponto de virada não só para Tonho, mas para toda a Irmandade. Eles começaram a trabalhar não em tentar se livrar da maldição, mas em fazer as pazes com ela, em encontrar maneiras de viver com dignidade apesar dela. Severino, o velho benzedor, acompanhava tudo com satisfação. Ele sabia que não havia cura mágica, não havia ritual que pudesse desfazer aquilo. O que havia eram pessoas aprendendo a carregar seus fardos com mais leveza, apoiadas umas nas outras, e isso, na visão dele, era o mais próximo de um milagre que poderiam alcançar. Os meses viraram anos, a Irmandade continuou crescendo lentamente, sempre com cuidado para não chamar atenção. Cada novo membro que descobriam era acolhido com compaixão e ensinado sobre as estratégias de sobrevivência que o grupo havia desenvolvido coletivamente. Tonho floresceu de maneiras que ninguém teria imaginado. A confiança que ganhou através do apoio do grupo refletiu-se em sua vida diurna. Começou a falar mais, a sorrir mais, a participar mais ativamente da comunidade. As pessoas da vila notaram a mudança e comentavam sobre como o filho de Dona Francisca tinha se tornado um rapaz tão agradável. Chegou até a se interessar por uma moça da região, uma prima distante chamada Socorro. Era uma situação complicada, pois Tonho sabia que se o relacionamento progredisse, teria que eventualmente contar sobre sua condição. O medo de ser rejeitado, de ver horror nos olhos de alguém que amava, era paralisante. Foi Luzia quem o aconselhou. Ela mesmo tinha passado por isso décadas atrás, quando se apaixonou pelo homem que viria a ser seu marido. Você tem que contar, Tonho. Não dá para construir nada real em cima de mentira. Se ela te amar de verdade, vai aceitar. Se não aceitar, é melhor descobrir agora do que depois. Tonho levou meses juntando coragem. Finalmente, numa tarde após a missa, convidou Socorro para caminhar até o riacho. Ali, sentados na sombra de um velho pé de imburana, ele contou tudo. Falou da maldição, das transformações, do medo constante, do apoio que tinha encontrado. Socorro ouviu tudo em silêncio, seu rosto mostrando uma sucessão de emoções, surpresa, medo, confusão e, finalmente, algo que parecia ser compaixão. Quando Tonho terminou de falar, ela ficou pensativa por um longo tempo antes de responder. Meu pai sempre dizia que todo mundo carrega alguma cruz na vida. A sua é mais pesada que a maioria, isso é verdade. Mas você está carregando ela com dignidade, sem fazer mal a ninguém, sempre tentando ser melhor. Isso fala muito sobre quem você é de verdade. Ela pegou a mão dele e apertou com firmeza. Não vou dizer que não tenho medo, porque tenho. Mas o medo não é maior que o que sinto por você. Vamos enfrentar isso juntos. Aquele foi um momento de alegria profunda para Tonho, mas também de responsabilidade ampliada.
Agora, tinha alguém que dependia dele para manter o controle, alguém que tinha escolhido confiar nele apesar de tudo. Isso fortaleceu ainda mais sua determinação de nunca permitir que o lobisomem ferisse alguém. O casamento dos dois, alguns anos depois, foi um evento alegre na comunidade. Poucos sabiam o segredo que o casal guardava, mas aqueles que sabiam, Zé Damião, Joana, os membros da Irmandade, choraram lágrimas de felicidade. Era uma prova de que mesmo aqueles tocados pela maldição podiam encontrar amor e aceitação. Socorro tornou-se uma aliada valiosa. Nas noites de lua cheia, ficava acordada rezando, mantendo vigília à sua maneira. Preparava remédios naturais que ajudavam Tonho a se recuperar mais rapidamente das transformações e, principalmente, oferecia o amor incondicional que ele precisava para continuar lutando. Enquanto isso, Zé Damião continuava sua missão como guardião da Irmandade. Já estava com mais de 80 anos, o corpo reclamando de cada esforço, mas a mente ainda afiada e o coração ainda determinado. Joana tentava convencê-lo a descansar, a deixar que outros mais jovens assumissem o papel de proteger os amaldiçoados, mas o velho era teimoso. Essa é minha missão, menina. Deus me colocou no caminho dessas pessoas por algum motivo. Enquanto eu tiver força para ficar de pé, vou continuar ajudando. Foi numa dessas vigílias que algo extraordinário aconteceu. Era uma noite de lua cheia particularmente brilhante e Zé Damião estava em seu posto habitual, observando de longe enquanto vários membros da Irmandade corriam transformados pelo mato. Eles tinham desenvolvido o hábito de se encontrar durante as transformações, correndo juntos, apoiando-se mutuamente, até mesmo naquela forma. Zé Damião viu quando os 5 lobisomens se reuniram numa clareira. Em vez de simplesmente correrem em círculos ou caçarem como faziam nos primeiros tempos, eles pareciam estar comunicando-se. Havia uma interação clara entre eles, linguagem corporal que sugeria cooperação e até mesmo afeto. Um deles, Zé Damião achou que era o Tonho pelo tamanho e pela pelagem, lambeu o focinho de outro num gesto claramente amigável. E então aconteceu algo que fez o coração do velho quase parar. Os 5 lobisomens levantaram seus focinhos para a lua e uivaram juntos. Mas não era o uivo aterrador e solitário que Zé Damião tinha ouvido naquela primeira noite, anos atrás. Era um uivo diferente, quase harmonioso, que parecia expressar não dor ou raiva, mas algo próximo de paz. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado do velho. Naquele momento, ele entendeu que sua missão tinha sido cumprida. Ele não tinha curado ninguém, não tinha quebrado maldição alguma, mas tinha feito algo igualmente importante. Tinha transformado a solidão em comunidade. Tinha transformado a vergonha em aceitação. Tinha transformado o desespero em esperança. Quando os lobisomens se dispersaram para continuar suas correrias noturnas, Zé Damião ficou ali sentado, olhando para a lua, sentindo uma profunda gratidão por ter vivido o suficiente para ver aquilo. Sabia que seus dias estavam contados, podia sentir no cansaço que nunca mais o abandonava, nas dores que só aumentavam, mas podia partir em paz, sabendo que deixaria algo bom para trás. Algumas semanas depois, Zé Damião adoeceu. Foi rápido, como costuma ser com os muito velhos. Uma gripe que se transformou em pneumonia, o corpo simplesmente cansado demais para lutar. Joana cuidou dele com toda a dedicação, mas ambos sabiam que estava chegando a hora. No que viria a ser sua última noite, quando a morte já batia à porta, Zé Damião pediu para ver Tonho. O rapaz veio correndo, acompanhado de Socorro e de vários outros membros da Irmandade que tinham ficado sabendo da gravidade do estado do velho. Reunidos ao redor da cama, aquelas pessoas que tinham sido transformadas, tanto literalmente quanto figurativamente, prestaram suas últimas homenagens. Tonho segurou a mão frágil de Zé Damião e falou com voz embarcada. O senhor salvou minha vida, seu Zé. Salvou a vida de todos nós. Não sei como agradecer. Zé Damião sorriu fracamente. Não precisa agradecer nada, meu filho. Vocês é que me deram um propósito nos meus últimos anos. Me fizeram entender que às vezes a gente é colocado na vida de outras pessoas não para consertar o que está quebrado, mas para ajudar a carregar o peso. E foi uma honra carregar esse peso com vocês. Ele olhou para cada um dos presentes, seu olhar demorando-se em Joana, que chorava silenciosamente. Minha neta vai continuar cuidando de vocês. Ela aprendeu tudo o que eu sabia e muito mais. E vocês cuidem uns dos outros, como têm feito.
A força de você está na união. Naquela noite, sobre uma lua crescente que em poucos dias seria cheia novamente, Zé Damião partiu deste mundo. Morreu em paz, cercado de pessoas que o amavam, sabendo que sua vida tinha tido significado e propósito até o último suspiro. O enterro foi grande. Muita gente da região compareceu para prestar respeito ao velho que era conhecido por sua bondade e sabedoria, mas havia um grupo específico no cemitério que chorava com uma intensidade particular. Eram aqueles que conheciam o segredo, aqueles cujas vidas tinham sido tocadas pela compaixão extraordinária de Zé Damião. Tonho segurou Socorro com força durante toda a cerimônia, as lágrimas descendo livremente por seu rosto. Olhou ao redor e viu João Grilo com um chapéu na mão, cabeça baixa. Viu Luzia sendo amparada pelo marido que também tinha aceitado seu segredo. Viu Davi, agora um rapaz de 20 anos, forte e confiante de uma forma que não seria possível sem o apoio que recebera. Viu seu mundo, o ancião da Irmandade, murmurando orações. E viu Joana, a neta de Zé Damião, que agora herdava o manto de protetora da Irmandade. Ela encontrou o olhar de Tonho através do cemitério lotado e a sentiu levemente. Era uma promessa silenciosa. Ela continuaria o trabalho do avô, continuaria sendo a guardiã daqueles que carregavam a maldição. As semanas seguintes foram difíceis para todos. A ausência de Zé Damião deixou um vazio enorme, mas a Irmandade se manteve unida como ele havia pedido. Joana assumiu o papel de líder, trazendo sua própria perspectiva ao grupo. Ela era mais sistemática que o avó, mais organizada. Começou a criar registros detalhados de cada membro, documentando não apenas suas histórias, mas também padrões que observava nas transformações. Foi através dessa documentação cuidadosa que Joana fez uma descoberta interessante. Ela notou que os membros da Irmandade que tinham relacionamentos mais fortes, mais conexões emocionais, pareciam ter transformações menos dolorosas e períodos de consciência mais longos enquanto transformados. Era como se o amor e a aceitação que recebiam, literalmente, amenizassem os efeitos da maldição. A Irmandade passou a focar ainda mais em construir laços fortes entre os seus membros, em garantir que ninguém se sentisse sozinho ou isolado. Os anos continuaram passando, a Irmandade se tornou uma instituição permanente na região, embora sempre secreta. Novos membros eram descobertos e acolhidos. Alguns dos mais antigos, como seu mundo, eventualmente faleceram, mas não antes de passar todo o seu conhecimento adiante. Outros, como Tonho e Socorro, tiveram filhos e enfrentaram o medo constante de que a maldição pudesse ser passada para frente. O primeiro filho de Tonho e Socorro nasceu num dia de céu limpo e sol forte. Era um menino que eles chamaram de José, em homenagem a Zé Damião. A alegria do nascimento foi temperada pelo medo do que poderia acontecer quando o crescesse. Seria ele também amaldiçoado? A maldição pularia uma geração ou continuaria seu curso cruel? Tonho segurou o filho recém-nascido nos braços e fez uma promessa silenciosa. Se o menino fosse amaldiçoado, ele estaria lá para ensiná-lo, apoiá-lo, mostrar que era possível viver com dignidade apesar da maldição. E se não fosse, ele criaria o filho para ser compreensivo e compassivo com aqueles que eram diferentes, para nunca julgar o que não entendia. Socorro, vendo o marido olhar para o bebê com aquela mistura de amor e preocupação, colocou a mão sobre a dele. Vamos enfrentar o que vier juntos, como sempre fizemos, e ele vai ter toda a Irmandade como família estendida. Não vai estar sozinho, não importa o que aconteça. A criança cresceu saudável e feliz, rodeada de amor. Quando completou 7 anos e nada de incomum havia acontecido, alguns começaram a ter esperança de que a maldição não tinha passado adiante. Mas Tonho sabia que era cedo demais para ter certeza. A maldição tinha seus próprios tempos e rituais. Foi só quando o menino completou 13 anos que a verdade se revelou. Na primeira lua cheia após seu aniversário, o jovem José começou a sentir as mudanças, a coceira na pele, o aguçamento dos sentidos, a inquietação inexplicável. Tonho reconheceu os sinais imediatamente e seu coração se partiu. A maldição tinha passado para o seu filho. Mas desta vez foi diferente. José não estava sozinho e assustado como Tonho tinha estado na mesma idade. Ele tinha um pai que entendia perfeitamente pelo que estava passando. Uma mãe que o amava incondicionalmente e toda uma irmandade pronta para apoiá-lo. Antes mesmo da primeira transformação, José já sabia o que esperar e já tinha estratégias para lidar com isso.
Na noite de sua primeira transformação, Tônio estava ao lado do filho, transformado também. Pai e filho, ambos lobisomens, correram juntos pelo sertão sob a lua cheia. E embora fosse uma experiência aterrorizante para José, havia também algo de reconfortante em não estar sozinho, em sentir a presença protetora do pai ao seu lado. Joana documentou tudo cuidadosamente, fascinada por estar testemunhando a passagem geracional da maldição. Ela havia se tornado uma espécie de historiadora não oficial da Irmandade, guardando relatos, observações e teorias. Pensava que um dia, talvez muito distante, aquele conhecimento pudesse ser útil para a ciência, para a compreensão da natureza humana, ou simplesmente como registro de que aquelas pessoas existiram e lutaram suas batalhas com coragem. O tempo seguiu seu curso inexorável. A Irmandade continuou existindo, adaptando-se às mudanças do mundo moderno. Quando os celulares chegaram ao sertão, criaram um grupo de mensagem secreto onde podiam se comunicar rapidamente em caso de emergências. Quando a internet chegou, Joana pesquisou casos similares ao redor do mundo, descobrindo que a licantropia não era exclusividade do sertão nordestino. Mas, apesar de todas as mudanças tecnológicas e sociais, a essência da maldição permanecia a mesma. Todo mês, quando a lua ficava cheia e brilhante no céu do sertão, homens e mulheres se transformavam em criaturas que não eram nem completamente humanas, nem completamente animais. E todo mês eles enfrentavam aquela provação com a força que vinham construindo juntos. Tonho envelheceu, transformando-se. Aos 40, depois aos 50, seu corpo já mostrava o desgaste de décadas de transformações mensais. As mudanças ficavam cada vez mais dolorosas, a recuperação cada vez mais lenta. Mas ele nunca reclamou, nunca se lamentou. Via sua condição como parte de quem era, não algo separado ou externo. José, seu filho, cresceu forte e confiante. Tinha a vantagem de ter crescido sabendo sobre a maldição, de nunca ter tido que escondê-la dos pais. Isso fez diferença enorme em seu desenvolvimento emocional. Ele conseguiu ter uma vida relativamente normal, estudou, trabalhou, namorou e, quando chegou sua vez de se casar, escolheu uma mulher que ele contou tudo desde o início, aprendendo com o exemplo dos pais. A Irmandade continuou crescendo. Havia agora mais de 20 membros ativos, espalhados por várias cidades da região. As reuniões mensais tornaram-se eventos importantes, momentos de comunhão e fortalecimento mútuo. Novos rituais foram desenvolvidos, rezas antes das transformações, caminhadas coletivas nos dias seguintes à lua cheia para processar a experiência, celebrações nos aniversários de entrada na Irmandade. Joana, que já tinha passado dos 60 anos, pensava frequentemente em seu avô. Sentia que ele estaria orgulhoso do que eles tinham construído. A Irmandade não era apenas um grupo de apoio, tinha se tornado uma verdadeira família, unida por um segredo compartilhado e por um compromisso mútuo de sobreviver e prosperar apesar das circunstâncias. Numa noite de lua cheia, já velha e cansada, Joana decidiu fazer algo que nunca tinha feito antes. Foi até o lugar no mato onde sabia que os lobisomens se reuniam durante as transformações. Levou apenas uma lanterna e muita coragem. Quando chegou à clareira, eles já estavam lá. 5, 6, 7 criaturas impressionantes sob a luz prateada da lua. Quando a viram, alguns recuaram instintivamente. Mas um deles, ela reconheceu como sendo Tonho pelo modo como se movia, aproximou-se lentamente. Joana não sentiu medo. Aquele era Tonho, seu amigo de décadas, mesmo naquela forma. Ela estendeu a mão lentamente, e depois de um momento de hesitação, o lobisomem aproximou o focinho e deixou que ela o tocasse. "Vocês são corajosos", sussurrou Joana, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Todos vocês! Meu avô sabia disso, e eu sei disso. Vocês transformam maldição em força, escuridão em luz. São um testemunho do que o espírito humano pode suportar." Os outros lobisomens se aproximaram gradualmente, formando um círculo ao redor dela. Não havia ameaça neles, apenas curiosidade e, ela gostava de pensar, reconhecimento. Ficaram ali por alguns minutos, aquela cena surreal de uma mulher idosa cercada por lobisomens sob a lua cheia. Então,
como num acordo silencioso, eles se afastaram e desapareceram na noite, deixando Joana sozinha com seus pensamentos. Ela voltou para casa, sabendo que aquele tinha sido um momento sagrado, uma conexão profunda entre duas formas de existência. Os anos finais de Joana foram dedicados a organizar todo o conhecimento que tinha acumulado sobre a Irmandade. Escreveu tudo em cadernos cuidadosamente guardados. Criou uma espécie de manual para os futuros líderes da Irmandade. Quando sentiu que sua hora estava chegando, chamou os membros mais confiáveis e passou o bastão adiante. José, o filho de Tonho, foi escolhido como novo líder. Fazia sentido, ele era jovem ainda, mas tinha a experiência vivida da maldição e a sabedoria herdada do pai e do bisavó. Aceitou o papel com humildade e determinação. Quando Joana morreu, aos 70 e poucos anos, foi enterrada ao lado do avô. A Irmandade inteira compareceu ao funeral. Uma assembleia silenciosa de pessoas que sabiam que tinham perdido uma guardiã, mas também sabiam que o legado continuaria. E continuou mesmo. Décadas se passaram. Gerações se sucederam. A Irmandade do Sertão persistiu, adaptando-se aos novos tempos, mas mantendo sua essência. Sempre secreta, sempre compassiva, sempre unida. O mundo moderno chegou ao sertão. Chegaram estradas pavimentadas, internet de alta velocidade, toda a parafernália da civilização contemporânea. Mas nas noites de lua cheia, quando o astro prateado brilhava intensamente sobre a caatinga, ainda havia aqueles que se transformavam, ainda havia lobisomens correndo pelo mato, uivando para a lua. Só que agora aqueles uivos não eram mais de solidão e desespero, eram uivos de comunhão, de força compartilhada, de espíritos que se recusavam a ser quebrados pela maldição. Eram o som da resistência, da esperança, da humanidade se mantendo firme, mesmo nas condições mais adversas. E nas noites mais claras, quando a lua estava especialmente brilhante, os mais velhos da região ainda se sentavam em suas varandas e ouviam aqueles uivos distantes, e sussurravam uns para os outros com uma mistura de medo e respeito. Dizem que o lobisomem ainda uiva nas noites de lua cheia. E tinham razão, o lobisomem ainda uivava. Mas não era mais uma criatura solitária e temível. Era parte de uma família, de uma irmandade, de um legado que atravessava gerações. Era um símbolo de que mesmo as maldições mais pesadas podiam ser carregadas com dignidade quando não se estava sozinho. No sertão, as histórias continuavam sendo contadas, nos alpendes das casas, ao redor das fogueiras, nas feiras e mercados, histórias de criaturas que vagavam pela noite, meio homem e meio lobo. Mas agora havia uma nova camada nessas narrativas. Começaram a circular relatos de lobisomens que salvavam viajantes perdidos, que afugentavam animais perigosos, que protegiam rebanhos em vez de atacá-los. Muitos descartavam essas histórias como fantasias, invenções de mentes supersticiosas. Mas havia sempre aqueles que sabiam a verdade. Sabiam que por trás de cada relato havia uma pessoa real, alguém lutando contra sua própria natureza para fazer o bem, para provar que a essência de quem se é não se perde mesmo quando a forma muda. José, agora com seus 50 anos, tinha se tornado uma figura respeitada na Irmandade. O filho mais velho dele, outro José Damião em homenagem ao tataravô, tinha herdado a maldição também. 3 gerações de lobisomens na mesma família, 3 gerações aprendendo a conviver com aquilo que não podiam mudar. O jovem Zé Damião, porém, era diferente dos ancestrais. Cresceu numa era de internet e redes sociais, de informação instantânea e conexões globais. Ele começou a se perguntar se não havia outros como eles em lugares distantes, outras irmandades que tinham se formado para lidar com a mesma maldição. Com a aprovação cautelosa da Irmandade, começou a pesquisar. Usou fóruns obscuros da internet, grupos fechados, mensagens codificadas e descobriu que sim, havia outros. Na Europa Oriental, havia grupos que se chamavam de Os Amaldiçoados da Lua. Na América do Sul,
existiam comunidades indígenas que conheciam a transformação há séculos. Na África, havia tribos inteiras que lidavam com variações da mesma condição. Essa descoberta foi revolucionária. A Irmandade do Sertão não estava sozinha no mundo. A maldição era antiga e global, e diferentes culturas tinham desenvolvido diferentes formas de lidar com ela. O jovem Zé Damião começou um esforço de criar conexões entre esses grupos, compartilhando conhecimentos e estratégias. Através dessas trocas, descobriram coisas fascinantes. Um grupo na Romênia tinha desenvolvido técnicas de meditação que ajudavam a retardar o início da transformação em algumas horas. Uma comunidade no Peru usava ervas locais que amenizavam a dor da mudança. Um coletivo no Quênia tinha rituais que fortaleciam a consciência humana durante a forma lupina. A Irmandade do Sertão contribuiu com seu próprio conhecimento, as técnicas de apoio emocional, a documentação sistemática das transformações, os métodos de integração social que tinham desenvolvido ao longo das décadas. O legado de Zé Damião e Joana estava agora se espalhando pelo mundo, ajudando pessoas que eles nunca poderiam ter imaginado alcançar. Mas nem tudo eram avanços e descobertas positivas. Com a era digital, vieram também novos perigos. Câmeras de segurança estavam por toda parte. Drones podiam sobrevoar áreas remotas. Satélites fotografavam cada centímetro do planeta. Manter o segredo ficou mais difícil. Houve um incidente tenso quando um youtuber que visitava a região conseguiu filmar algo estranho correndo pelo mato numa noite de lua cheia. O vídeo se tornou viral, com milhões de visualizações em poucos dias. Especialistas debatiam se era real ou falso. Teorias de conspiração brotavam como ervas daninhas. A Irmandade entrou em pânico. Pela primeira vez em décadas, enfrentavam a possibilidade real de exposição. José convocou uma reunião de emergência. Todos os membros compareceram, inclusive os mais velhos, que raramente saíam de casa, e os mais jovens, que normalmente estavam ocupados com suas vidas na cidade. "Temos que decidir como vamos lidar com isso", disse José, sua voz grave quando no galpão onde se reuniam. "O mundo mudou. Não dá mais para simplesmente negar e esperar que as pessoas esqueçam. Precisamos de uma estratégia." A discussão foi longa e acalorada. Alguns defendiam que deviam se expor de uma vez, revelar a verdade ao mundo e lutar por reconhecimento e direitos. Outros argumentavam que isso seria suicídio, que seriam caçados, estudados como animais de laboratório ou pior. Foi o velho Tonho, agora com quase 70 anos e a voz trêmula, mas ainda firme, que trouxe a voz da sabedoria. "Meu pai me contava sobre o que Zé Damião dizia. Ele falava que nosso poder não estava em ser conhecidos, mas sim em ser uma presença silenciosa, uma força que age nas sombras. Se a gente se expor agora, perde isso, perde a capacidade de viver nossas vidas normalmente durante o dia." "Mas até quando vamos viver escondidos?" questionou uma jovem membra, uma moça de 20 e poucos anos chamada Conceição. "Não é justo que tenhamos que nos esconder por algo que não escolhemos." "Justiça e realidade nem sempre andam juntas, minha filha", respondeu Tonho. "O mundo ainda não está pronto para saber que existimos. Talvez um dia esteja, mas esse dia não é hoje." Após horas de debate, chegaram a um consenso. Trabalhariam discretamente para desacreditar o vídeo, usando contatos que tinham conseguido ao longo dos anos. Simultaneamente, redobrariam os cuidados durante as transformações, evitando áreas onde pudessem ser filmados. Era uma solução imperfeita, mas era o melhor que podiam fazer. O incidente passou como José tinha previsto. Em poucas semanas, o vídeo foi esquecido, substituído por outras sensações da internet, mas deixou a Irmandade mais cautelosa e mais consciente de que viviam em tempos diferentes, onde o segredo era cada vez mais difícil de manter. Os anos continuaram a sua marcha. A Irmandade adaptou-se, evoluiu, mas manteve sua essência. As reuniões mensais continuavam sendo o coração da comunidade, um momento em que todos podiam ser completamente honestos sobre suas lutas e vitórias. Numa dessas reuniões, algo extraordinário aconteceu. Uma mulher idosa que ninguém conhecia apareceu à porta do galpão. Tinha pelo menos 80 anos, apoiava-se numa bengala e seus olhos brilhavam com uma intensidade que desafiava a idade. "Meu nome é Antônia, e eu sei o que vocês são porque eu também sou. Tenho me transformado há mais de 60 anos, sozinha,
sem nunca ter encontrado outros como eu. Mas ouvi rumores, segui pistas e finalmente encontrei vocês. A Irmandade a recebeu com lágrimas e abraços. Ouvir a história de Antônia, décadas de solidão, de medo, de se transformar sem entender porquê, sem ter com quem compartilhar aquele fardo, fez com que todos valorizassem ainda mais o que tinham construído juntos. Antônia tornou-se uma espécie de anciã da Irmandade, uma fonte de sabedoria diferente. Ela tinha aprendido a sobreviver sozinha, desenvolvido seus próprios métodos e estratégias. Compartilhar esse conhecimento enriqueceu o grupo de maneiras inesperadas. Foi ela quem propôs algo que ninguém tinha considerado antes, um memorial. Precisamos honrar aqueles que vieram antes de nós, disse ela em uma reunião. Os que sofreram sozinhos, os que não sobreviveram, os que abriram caminho para que pudéssemos estar aqui hoje. A ideia ressoou profundamente. Começaram a trabalhar num memorial discreto, uma pequena clareira no mato onde plantaram árvores em honra aos lobisomens que haviam vivido e morrido. Cada árvore representava uma pessoa: Zé Damião, Joana, Severino, todos os membros da Irmandade que já tinham partido. Era um lugar sagrado onde podiam ir para se conectar com aqueles que tornaram sua existência possível. O jovem Zé Damião levou a neta, uma menina de 7 anos chamada Maria, ao memorial numa tarde tranquila. Era tempo de começar a prepará-la para a possibilidade de que ela também pudesse herdar a maldição. "Vovó", perguntou a menina olhando as árvores, "por que tem tantas árvores aqui?" "Cada uma dessas árvores representa uma pessoa especial, Maria. Pessoas que eram diferentes, que carregavam um segredo, mas que escolheram viver suas vidas com coragem e bondade, apesar das dificuldades." "Eu também vou ser diferente quando crescer?" Zé Damião se ajoelhou ao lado da neta, olhando nos olhos curiosos dela. "Talvez sim, talvez não, mas se for, vai estar tudo bem. Porque você vai ter uma família inteira que entende, que apoia, que vai estar com você não importa o que aconteça." Também como na escola, a professora diz que todo mundo é diferente de algum jeito e que isso é bom. "Sua professora é sábia", sorriu Zé Damião. "E sim, exatamente como isso, só que a nossa diferença é um pouco mais dramática." Anos depois, quando Maria completou 13 anos e a primeira transformação veio, ela estava preparada tanto quanto uma criança pode estar para algo assim. E quando acordou na manhã seguinte, confusa e dolorida, encontrou não apenas seus pais ao lado, mas toda a Irmandade. Uma comunidade inteira pronta para abraçá-la e mostrar que ela não estava sozinha. A 4ª geração de lobisomens tinha chegado à família. 4 gerações desde que Zé Damião, o patriarca, tinha visto pela primeira vez aquela criatura cruzando seu terreiro e decidido que, em vez de ter medo, escolheria a compaixão. 4 gerações de transformação, não apenas física, mas espiritual, de uma maldição em uma comunidade. O sertão continuava sendo o mesmo e completamente diferente. A seca ainda castigava a terra, o sol ainda queimava impiedoso, a vida ainda era dura, mas sob aquele céu imenso, sob aquela lua que continuava crescendo e minguando em seu ciclo eterno, havia uma comunidade secreta de pessoas extraordinárias vivendo vidas duplas. Durante o dia, eram agricultores, professores, comerciantes, donas de casa, pessoas comuns vivendo vidas aparentemente comuns. Mas eles sabiam a verdade. Eram guerreiros, cada um deles, lutando uma batalha mensal contra forças que não entendiam completamente, mas que tinham aprendido a respeitar e, de certa forma, integrar as suas identidades. O velho Tonho, agora com quase 70 anos, sentava-se frequentemente na mesma varanda onde seu pai tinha sentado décadas atrás. Olhava para o horizonte onde o sol se punha em explosões de laranja e vermelho e pensava como a vida tinha sido generosa apesar de tudo. Tinha tido amor, família, propósito. A maldição não tinha destruído sua vida. De muitas formas, tinha dado a ela um significado mais profundo. Socorro, sua esposa, agora também idosa, mas ainda forte, sentava-se ao seu lado nessas contemplações silenciosas. Eles não precisavam de palavras depois de tantos anos juntos. Ela pegava a mão dele e ficavam ali, observando o dia morrer e a noite nascer, sabendo que em alguns dias a lua estaria cheia novamente e o ciclo se repetiria. "Você se arrepende?", perguntou Tonho numa dessas tardes, quebrando o silêncio usual.
De ter ficado comigo, de ter aceitado tudo isso? Socorro virou-se para ele com um sorriso que ainda tinha a capacidade de fazer o coração dele acelerar mesmo depois de tantos anos. Nem por um segundo. Você me deu uma vida interessante, Tonho. Quantas pessoas podem dizer que viveram uma história como a nossa? Ele riu, aquele riso rouco de quem fumou cachimbo por muitos anos. É verdade, interessante é uma palavra para descrever. E nossos filhos são fortes, nossos netos são fortes. Não importa o que o futuro traga, eles vão estar bem, porque eles têm algo que você não tinha quando começou, uma comunidade. Graças a Zé Damião, murmurou Tonho olhando para o céu onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. Aquele velho teimoso que decidiu que em vez de ter medo, ia ajudar. Graças a muitas pessoas, corrigiu Socorro, a ele, a Joana, ao Severino, a você, a todos que escolheram a compaixão em vez do medo. É assim que se quebra maldições de verdade, não eliminando-as magicamente, mas recusando-se a deixar que elas definam quem nós somos. Naquela noite, como em tantas outras, o sertão adormeceu sob um manto de estrelas. Em algum lugar no mato, preparando-se para a próxima lua cheia, Membros da Irmandade seguiam suas rotinas. Checavam seus locais seguros de transformação, preparavam remédios para a recuperação, mandavam mensagens de apoio uns aos outros. A lua, essa companheira antiga e inevitável, continuava sua dança pelo céu. Em poucos dias seria cheia novamente e o ciclo se repetiria, como sempre. Mas a diferença agora era que quando os lobisomens uivassem, não seria um som de desespero ecoando solitário pela noite. Seria um coro, uma afirmação de existência, de resistência, de comunidade. Seria o som de almas que tinham aprendido que mesmo a mais pesada das maldições pode ser carregada com dignidade quando não se está sozinho. Seria a prova viva de que a compaixão humana pode transformar até mesmo as situações mais sombrias em algo com significado e propósito. E assim, no sertão do Ceará, sob o olhar eterno das estrelas e da lua, a Irmandade dos Lobisomens continuava. Secreta, mas presente, silenciosa, mas poderosa, amaldiçoada, mas não quebrada. Um testamento à força do espírito humano, à capacidade de encontrar luz, mesmo na escuridão mais profunda, de construir família, onde outros veriam apenas monstros. As gerações futuras continuariam a história. Novos desafios viriam, novos membros seriam acolhidos, novas estratégias seriam desenvolvidas, mas a essência permaneceria. Que nenhum lobisomem do sertão precisaria enfrentar sua maldição sozinho novamente. Que sempre haveria uma comunidade pronta para abraçar, apoiar e lembrar que por trás de cada transformação havia uma pessoa digna de amor e respeito. E nas noites de lua cheia, quando o silêncio do sertão era quebrado por aqueles uivos antigos e primordiais, os poucos que conheciam a verdade sorriam tristemente, porque sabiam que aqueles sons não eram de monstros, mas de heróis. Heróis anônimos, lutando batalhas que ninguém mais veria, carregando fardos que ninguém mais conheceria, provando noite após noite que a humanidade não está na forma que se assume, mas nas escolhas que se faz. No sertão, dizem que o lobisomem ainda uiva nas noites de lua cheia, e sempre uivará. Mas agora, se você ouvir com atenção, perceberá que não é mais um uivo solitário. É um coro coral, uma sinfonia de sobrevivência, um hino à força do espírito humano que se recusa a ser quebrado mesmo pelas mais antigas e poderosas maldições. E em algum lugar, no plano onde repousam os que já partiram, Zé Damião sorri. Seu legado continua, transformando escuridão em luz, uma lua cheia de cada vez. Para receber mais histórias empolgantes como essa, inscreva-se em nosso canal, clique no like e comente e ative o sininho.